Em novembro comemoramos aí no dia 20 o Dia da Consciência Negra. E Jaguaruna tem um movimento muito bacana sobre isso, Elson Cardoso. O movimento afro-brasileiro Mãe Olímpia, que desenvolve um trabalho bem bacana aqui no município. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho desse grupo, conversando agora com o presidente do movimento afro-brasileiro Mãe Olímpia, o Ademir Anacleto. Muito bom dia, Ademir. Obrigado por estar aqui na Rádio H2O, trazendo aí um pouco do trabalho que vocês realizam. Bom dia. Bom dia. Bom dia também ao Bica, né, ao Joelson, né, obrigado por essa oportunidade, né, queria agradecer já de coração, né, eu posso até mandar um recadinho lá pro Dalci Ávila, eu trabalho lá e eu falei para eles que eu ia estar aqui, né, então mandar né, agradecer a diretora, né, a Roberta, que me deu né, me liberou do serviço para vir aqui, a Edna e a Débora, né? E também as merendeiras que trabalham também na cozinha, né? Me fala lá o nosso nome lá, que que é a Jaque, a Ronilda e a Aninha, né? Em primeiro lugar, queria, né, falar um pouquinho da história da pastoral, né, como nasceu aqui o movimento afro-brasileiro. Vamos começar do começo, então conhecer um pouquinho desse movimento. No começo, na década de 1986, né, devido ao problema de muito racismo dentro do município de Jaguaruna, né, a gente começou a fazer algumas reuniões, né, junto com os grupos de jovens ali da Igreja Católica, né? Na época até eu participei no começo, né? E depois outras pessoas continuaram à frente do movimento, né? E aí naquela época ali a gente, né, através do padre Ademir, que era um padre negro, né? Aí a gente começou a discutir, né? E foi fundado não só aqui em Jaguaruna, como em Tubarão, né? A Pastoral Pastoral do Negro, né? Que era Alívio de Brasil, através da CNBB, que era União e Consciência Negra. Depois, com o passar do tempo, foi colocado Pastoral da Consciência Negra, né? E depois, mais para frente, foi Pastoral Afro-Brasileira, né? Porque foi decisões de governo, né? Porque tem que ser afro, porque afro é negro, né? Quer dizer, africano, né? E brasileiro, porque nós somos brasileiros, então autodeclarado negro, né? E aí, em 98, a gente montou, né, foi montado aqui junto com outras pessoas, né, que já participaram, pessoas idosas, pessoas que já partiram aqui, né, não vou citar todos os nomes, que até posso pecar, né, e aí começamos a discutir as questões do negro, não só aqui no trabalho, né, no mercado de trabalho, mas também nos espaços que são de direitos, né. Então, para nós, essa data do Dia da Consciência Negra é muito importante, né? Porque é um mês de reflexão, né? Que a gente procura discutir a questão do negro, né? A história vem de Zumbi, né? Que foi um negro, né? Que lutou muito lá nos quilombos dos Palmares, né? Que morreu em 1695, né? 330 anos já faz da morte dele, né? E aí o movimentos negros, né, não só do Brasil, porque nós participamos das organizações negras, né, que existem no Brasil todo, né? Hoje tem milhares de organizações negras, cada um com sua denominação. Por exemplo, Jaguaruna é Movimento Afro-Brasileiro Mãe Olímpia, né? Em Tubarão já é Mogneto, né, que é Movimento Negro Tubaranoense, né? Lá em Sara já é o Movimento Chico Rosa. E lá em Criciúma é NEB, né? Nega é Movimento Negro Mãe Sebastiana, entende? Então tem várias denominações, né? Então, mas todos interligados ao movimento negro, né? De onde é que veio o nome daqui, o Mãe Olímpia? Mãe Olímpia era uma mulher negra, né? Que morou aqui em Jaguaruna, né? Ela era filha de ex-escravo, né? E era benzideira, então recebia muitas pessoas ali, né? Prefeitos, recebia vereadores, recebia pessoas também assim que trabalhavam na lavoura, né? E ali ela benzia, né? Todos os tipos de rezas, né? Ela só, assim, ela tinha a imagem da Nossa Senhora Aparecida, né? Ela tinha um copo com água, tinha uma tesoura também para cortar algumas coisas, que aí rezava a respônsio. E também, né, e às vezes muita gente quando tinha um problema assim com o animal, problema assim que estava engasgado, problema assim, trazia ali a ração ou alguma coisa, ela benzia para
sarar assim, as pessoas, né? Não só as pessoas, como os animais, né? E então ela deixou um legado muito grande, né? Não só ela, como a dona... Também temos aqui a história da Maria Cândida, também que era uma parteira, né? Que também deixou história aqui em Jaguaruna, porque eu também não cheguei a conhecer, mas a minha esposa conheceu, né? A dona Maria Cândida era uma pessoa assim, que naquele tempo não tinha hospital, né? E quando estava perto do parto, ela pegava essa pessoa, né? E eles pegavam ela, levavam de carroça, ela ficava ali até fazer o parto e depois voltava para casa, né? E temos a Mana também, que é conhecida... A Maria Cândida, esse que leva o nome... o Centro Comunitário Maria Cândida. Até foi, na época, com a minha esposa, trabalhava ali, né? Até foram em Criciúma para trazer os parentes para ver se eles aceitavam o nome Maria Cândida, né? Aí a família aceitou, né? E é um nome que tem um legado muito bonito em Jaguaruna, né? São representações que deixaram história, né? Também tem a história da Mana, né? Que era uma pessoa que recebia muita gente também, que era uma negra, né? O nome dela era Maria Luísa, né? E que deixou história também em Jaguaruna, filha de ex-escravos, né? Até a Dona Olímpia, segundo as informações, o pai dela, né? Ele veio lá de Palhoça, né? E ele era escravizado, né? E na época até nós temos um inventário, que ali eu tenho esse documento em casa, o inventário que foi feito já há 18 anos da abolição da escravatura. E aí estava assim, ó, o nome dele era Adão, porque ele já perdia o nome, né? Só ficava o primeiro nome, Adão. Haverá um negro, né, chamado Adão, avaliado em R$850. Isso depois da abolição? Antes da abolição, né? Já existia. Tá. Já existia esses documentos de coisas, aqui de Jaguaruna mesmo, de Jaguaruna, entende? Então a gente procura, né, à medida do possível, né, tá trabalhando essas questões, né? E assim, ó, uma das coisas muito importantes que a gente tá tentando, né, eu sempre disse assim nos encontros, né, até o professor Maurício é uma das pessoas que a gente tem conversado bastante, até o ano passado ele esteve aqui na Câmara de Vereadores dando uma palestra. É uma liderança regional. Ele é uma pessoa muito respeitada, ele também sempre esteve junto com a gente aqui nos encontros, né, e também nas reuniões aqui de Jaguaruna, nunca, né, deixou assim, a gente sozinho, né, sempre reforçando e dando força. Mas assim, ó, esse ano até teve uma zumbi afro ali em Capivari de Baixo, não fui, né, não deu para ir, mas é assim, ó, eu sempre digo para os negros, né, que nós temos que fazer políticas públicas, né, são leis que podem melhorar as vidas das pessoas, né. Aqui em Jaguaruna nós temos mais ou menos 5 leis, né. Nós temos uma lei que é a lei da anemia falciforme, né? Nós temos tem a lei da utilidade pública, né? Nós temos lei da subvenção, né? E temos uma de subvenção porque com 40 entidades que nós temos, e também temos a lei 11.093, que é de 2007, né? Que estabelece a obrigatoriedade de vagas nos cargos públicos, né? Essa lei já existe há 18 anos, né? Em Jaguaruna, aqui de Jaguaruna, né? Jaguaruna, né? Essa lei foi em 2007, né? Foi um desabafo de algumas pessoas negras. Eu estava trabalhando em aquele tempo, o Conselho Tutelar não era a sociedade que votava, né? Eram as entidades. E aí a gente estava assim, eu estava trabalhando, indo nas casas, né, das pessoas para pedir voto, né, para os conselheiros, que podia votar em 5 pessoas, e aí a gente viu que algumas pessoas estavam reclamando, né, da falta de espaço do mercado de trabalho, e aí eu conversando com o Serginho Bittencourt, na época, não tem, aí ele já correu, já foi lá, fez a lei, foi aprovada na Câmara de Vereadores e sancionada em 2007, né. Hoje, do município de Santa Catarina, dos 295 municípios, somos o único município que tem lei de cotas, né? Cotas municipais, né? E qual é o percentual das cotas aqui no... São 20%, né? Okay. E estão sendo cumpridas? Estão sendo cumpridas, né? Até a gente, por exemplo, né? O Zulu, que é um dos presidentes que é o presidente da Organização Panares, né, diz que as cotas não vão... Né? Não é um remédio para todos os males, mas por enquanto pode resolver algumas situações, né? Mas mesmo assim, a gente está vendo que ainda muito assim, está muito resistente em alguns espaços, né? Não sei se você agora, né? E temos a lei que foi também a lei 10.639,
que é a obrigatoriedade também de falar da África e do currículo escolar sobre as matrizes africanas, né? Essa lei é uma lei de 2003, né? É uma lei, já é uma lei federal, né? Tá ali no MEC, né? Entende? Então, a gente tem procurado, né? À medida do possível, ver que essa lei... em 2003 agora, o Rogemar, em 2023, ele também fez uma lei, que é a lei que foi sancionada 2.207, né? Que foi sancionada pelo prefeito Laerte, que é a prevenção, né? Combate ao racismo na escola, entende? Temos essa lei municipal, né? Eu tive cobrando na época que era o Felipe, que era o diretor de cultura, e agora o Sandro, ano passado, fez uma palestra aqui com o professor Maurício. Esse ano fizeram aquele projeto, né, Raízes e Movimento, né? Mas eu sempre cobro que isso tem que ser dentro da escola. Entende? Que é o que a lei nacional né, aquela pede, né? Tem que pregonizar dentro da escola. E a gente que tem observado, né? A gente vê algumas fotos de pessoas negras na parede, mas lá dentro da escola não está sendo debatido a questão do negro. E né? isso é importante se contar dessas histórias, como você falou, né? Citou aí vários personagens históricos importantes de Jaguaruna. Já tivemos até o padre, né? Eu não conhecia a parte do padre, um movimento que tem 40 anos de história, o próprio movimento aqui do município. São histórias pouco faladas, né? Que as crianças deveriam estar conhecendo. E a história de Jaguaruna, do município de Jaguaruna. E a Lei 10.639, ela até diz que a pessoa do movimento negro pode estar contribuindo, não tem? Se precisar de mim, eu tenho toda a documentação necessária, né? Documentos, né, verdadeiros, como inventários e outros documentos, para estar auxiliando essas pessoas nessa questão da Lei 10.639, entende? Que é uma grande importância que ela tem, né? Eu digo sempre para pessoas que o Dia da Consciência Negra não é só dia 20 de novembro, né? Os 365 dias do ano, né? Toda vez que vem a Consciência Negra, antigamente, antes da data da Consciência Negra, era a festa de Zumbi, né? Se falava muito, né? Eu lembro de 88, quando o Carnaval do Rio de Janeiro foi todo focado na abolição, né? Então, exato. E aí a data a força de Zumbi foi muito discutida. Exato. Enfim, para mim, eu era novo, eu tinha 13 anos na época. Foi um banho de uma aula, né? O Carnaval daquele ano foi realmente uma aula, muita coisa foi discutida que a gente não sabia. Eu lembro do desfile da Vila Isabel com o Kizomba, né? Uma coisa que expressões que a gente não conhecia. Exato. E aí veio o axé logo em seguinte, que a gente também não sabia bem o que era, o que significava o axé. Na Bahia, né? Exato. Não, eu digo a expressão axé, né? Axé é paz, né? Axé, na época a gente não sabia o que era axé e essas discussões, mas desde muito novo, a gente vê a discussão sobre que tipo de compensação os negros receberam no Brasil depois da escravidão, e muita gente não entende isso, né, cara? Eu vejo que ainda hoje tem muita gente na sociedade que tem dificuldade de entender que como é que esse povo foi tirado da África, trazido para o Brasil, e por mais de 300 anos em situação de escravidão, né, escravizados. E aí, quando termina a escravidão, a gente simplesmente diz que não, beleza, terminou, agora não é mais escravo, pode ganhar a vida sem educação, sem saúde, sem respeito algum, porque continuavam sendo tratados, né, sem direitos iguais, sem acesso. E aí tu vai vendo na questão da educação, não teve uma preocupação de educar os filhos dos negros para que eles pudessem, aí sim, ter o direito que o filho do branco já tinha, né, cara? Exato. E isso foi agora, 888, se tu for botar, não tem 150 anos ainda, quer dizer, é algo muito recente, são poucas das gerações ali. Exato. Mas quando a gente fala isso, tem gente que acha que é só assim Bahia, Rio de Janeiro, né, e esquece aqui da nossa realidade. Como é que está hoje para os negros aqui em Jaguaruna? Como é que tu percebe, tu falou que ali nos anos 80 começou, porque havia ainda, se sentia muito preconceito. Como é que isso está hoje, 2025 aqui? Ainda se percebe muito esse olhar preconceituoso, o dia a dia ainda se vive muito preconceito aqui, não? A gente percebe que ainda existe, é um pouquinho velado, não tem? Mas ainda existe, né? Também, assim, é importante que a gente, às vezes, né, tenta dialogar, né, sobre essas questões, né? A gente vê que é muito difícil, né?
Diz que não existe, né? Mas assim, ó, até esse ano, né, foi feito ali no Colégio da Alciávila, né, a questão do bullying, né, que também tem crescido muito, né, dentro de um projeto sobre bullying, né? E a gente está percebendo que o bullying também tem crescido muito, né? Mas a questão racial era uma questão que tem no Brasil todo, né? É inexistente, né? A gente percebe que não só aqui em Jaguaruna, mas em todos os estados, né? E Santa Catarina hoje, como tem só 13% da população negra, a gente vê um pouquinho mais de resistência, né? O que tem me preocupado muito, Obica, é a questão do higienismo, né, que está acontecendo dentro de Santa Catarina, né? Não sei se vocês têm percebido aí a questão do higienismo. Explica pra gente o que o higienismo é aquela questão, por exemplo, as pessoas, moradores de rua, né? Que as pessoas, alguns prefeitos, às vezes já estão expulsando, né? Que viola os direitos humanos, né? Isso se chama higienismo, né? E, desculpa aqui, eu não sei se eu posso citar alguns prefeitos de outros, né, Criciúma, né, parece que o prefeito se vestiu de andarilho, foi lá, e lá em Camboriú tem um tal de Leonel Pavan, que a gente vê uns vídeos dele expulsando as pessoas de rua, né? Eu acho que não é o caminho, né? Até também estamos vendo lá em Florianópolis também, um prefeito também, né? Isso aí se chama higienismo, né? Tirar as pessoas da rua, jogar para fora. Eu acho que se for lá com assistência social, conversar com as pessoas, né, fazer um trabalho porque isso faz parte da Secretaria da Promoção Social, né? Conversar com eles, ver que eles querem sair daquela vida, eu acho que é louvável, né? Agora, o que não é louvável é um prefeito ir lá e mandar sair daí, como um dia desse eu vi o Leonel Pavan num vídeo né, lá em Camboriú, lá no prefeitura lá, e expulsar as pessoas de rua, né? Eles têm o direito de ir e vir, né? Entende? E a porofobia, né? A porofobia que também está acontecendo muito, que é as pessoas que não gostam de pobre, né? Está acontecendo muito dentro do estado de Santa Catarina. E tem... e do Jorge. Jorge. Tudo bom, Jorge? Tudo bom? E eu acho que o vídeo do prefeito de Floripa pega mais, então, como tu falou, da porofobia, porque foi montar um QG de assistência social dentro da rodoviária, quer dizer, quem chegar de carro não é fiscalizado, quem chega de avião não é fiscalizado, quem chegar de bicicleta não é fiscalizado, agora quem chegar de ônibus em Florianópolis vai ser fiscalizado para saber se... Então, quer dizer, é uma coisa meio maluca. E só sobre o Vaguinho, que é o prefeito de Criciúma, eu vi algumas críticas de que ele estaria buscando impactar na rede social, digamos assim. Mas a ação foi no sentido oposto à dos outros prefeitos, né? Exato. O Vaguinho acabou ampliando e muito o número de vagas para o acolhimento da pessoa de rua. É uma boa ideia. E aí ele conseguiu reduzir, a Criciúma, né? Está reduzindo, havia registros de aproximadamente 500 moradores de rua em Criciúma. Hoje está abaixo de 200, tem 150, mas ninguém foi expulso de Criciúma. Estão encaminhados para clínicas, para um acolhimento mesmo, e as pessoas aí conseguindo se limpar de vícios, de drogas e serem encaminhados para outras oportunidades. Esse é o caminho, né? É o caminho. Mas custa caro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente conversou com o Vaguinho aqui, e o Vaguinho dizendo, agora a gente que o Criciúma está indo no governo federal e no governo do estado, ver se arruma uma ajuda para poder manter o projeto, porque ele diz, cara, é um acolhimento, e aí a gente tem lá psicólogo, tem assistente social, tem todo um... Concordo plenamente. E o município está bancando sozinho hoje, né? Então, se tiver... Mas já há o início de uma receita com outro olhar, né? Um olhar que não é... Porque agora tu falou, veio da igreja, né? Esse movimento. E eu acho que é interessante que tem gente que vai na igreja, reza para Cristo, mas odeia o pobre, né? Odeia o negro, quer expulsar o morador de rua. Não sei que tipo de Cristo eles estão estudando, que são irmãos diferentes, né? O meu irmão, eu gosto aqui branquinho, limpinho, bonitinho. Aquele irmão que está ali na rua, não, aquele lá eu não gosto muito, não. Esse irmão eu quero expulsar daqui, né? Se for falar da igreja, né, é um assunto um pouco abrangente, né? Porque a igreja também, ela foi uma como o mais pecado contra o negro, né? Porque na época das ordenanças, quem tinha poderes para libertar os negros era a igreja, e não, mas ela preferiu, né, o ouro, né, que era o dinheiro que a monarquia repassava para as igrejas, do que libertar o negro, né? Na época da escravidão. E muito se dizia que não se podia libertar, porque como é que iam viver sem os escravos, Exato, né? É uma coisa maluca isso. Me conta, Anacleto, então hoje ainda tem esse problema, mas é mais velado hoje em dia, por conta de leis, por conta de tudo, né?
por causa de lei. É, porque existem as leis, né? É. A lei ela serve para, né, regular a conduta humana, ela é igual a vacina, só funciona se tomarmos, né? Ô, Ademir, tem um ouvinte nosso aqui te perguntando sobre as ações hoje em dia aí do Mãe Olímpia. O que vocês conseguem promover hoje para essa discussão, para essa conscientização em relação à questão dos negros? Olha bem, a gente tem que ser verdadeiro naquilo que a gente faz. A gente faz alguns tempos que a gente não fez uma reunião, né? Uhum. Mas a gente tem um monte de coisas, né? Documentos, né? Formas e ações que a gente pode estar trabalhando, né? No dia a dia, porque hoje já existe o protagonismo negro, né? Tem muita gente que não faz parte do movimento, mas é um protagonista, né? Uhum. É um ativista, né? Por exemplo, o Billy, ele foi, né, meu vice-presidente, né, em 2 mandatos que eu tive, que eu estou assim, à frente do movimento afro. Hoje é o Márcio, que é o meu vice, né, o Márcio Vicente. Então, mas mesmo assim a gente está sempre atento ao que está acontecendo ao dia a dia, né? Billy da Cultura? O Billy da Cultura, Uhum. Entende? Então a gente está atento do que está acontecendo dentro do município, né? Se for preciso, por exemplo, um ato de racismo, nós temos personalidade jurídica para estar defendendo a pessoa em juízo, né? Isso está no nosso estatuto. Né? A questão de um repúdio, de repente, um ato que gerou discriminação, que esse ato, por exemplo, ele fere as pessoas negras, ele pode estar fazendo lá um documento de repúdio, mandando para aquela entidade, né? Uns tempos atrás até aconteceu um fato aqui em 2017, mais ou menos, que no Colégio Marechal Luiz foi feito alguns trabalhos, né? Vários tipos de maquetes, trabalho, e lá eles botaram as pessoas vestidas de roupa de de mãe de santo, né? Uhum. E botaram um boneco preto, né, com a roupa e batendo com a chicote, né? Aí a gente pegou e mandou uma nota de repúdio, porque isso aí não é forma de... Aí botaram o Museu da África, não tem? E aí a gente mandou lá, a gente esteve lá discutindo, né? Uma vez também... Porque essa questão das cotas raciais, ela impacta muito, né? Eu vi que perguntando sobre impacta cotas, muito, né? na vida das pessoas, né? Mas é a medida de reparação, né? É uma medida de reparação, que é só através das ações afirmativas, porque a cota não é o nome, a gente fala cota, mas o nome é ações afirmativas, né? Uhum. Dentro da lei, né? Pode ver que tem em todos os setores da sociedade, né? Até agora, eu não sei se agora foi aprovado agora em 2024, a Lei 14.533, né? Que é uma lei, né? Que é através da Sinapir, né? Que é referente ao Estatuto da Igualdade Racial, né? Que fala sobre onde estão esses negros, né? Hoje tem negro médico, tem negro advogado, tem negro psicólogo e outros, e essas pessoas não estão no mercado de trabalho. Então foi o governo federal, através do movimento negro, né, começou, né, aprovou essa lei 11.533 de 2024, para saber por que esses negros não estão nos espaços de poder, entende? Porque infelizmente ainda é negado. Infelizmente ainda é negado, entende? E até o ano passado, o ano retrasado, essa lei chegou lá na prefeitura, lá no Dalci, né? A gente preencheu, né? E manda para a prefeitura para fazer, porque a prefeitura é obrigada a mandar esses documentos para o governo do aspecto histórico do município, o aspecto, né? Para ver como é que está, se os negros estão trabalhando nos setores, né? Que deve estar, né? Claro, tudo bem, tem que estar preparado, né? Tem que ter um estudo para aquela área, né? Então é isso tudo que a gente tem lutado, né? A gente tem tido alguns avanços, né? A gente teve em 2014, o Billy, ele foi vereador, né? Ele ficou de suplente, ficou, né,
teve na Câmara de Vereadores, né, há alguns tempos. Nós temos aqui um grande amigo meu, que é o Jailton de Lima, né, que é um cara também que dá um suporte bom, é um ativista, já tem uma longa estrada, né, ele trabalha, está sempre ativo, né, ele também dá um suporte para a gente em algumas questões que a gente precisa, né, e o Márcio Garcia também, que é o meu vice, agora também teve de suplente da Câmara de Vereadores, é importante, né, dar visibilidade. Já pensou 3 negros na Câmara de Vereadores? Nós estamos com 2, Amanda agora, né, Amanda. Atualmente tem 2 Amanda tem a mãe dela, que é a Suzana Felipe, né, ela foi uma das melhores secretárias da nossa entidade, ela fazia a ata na hora mesmo, não tem aquele negócio de fazer rascunho e levar para casa para a mãe da Amanda, né, para fazer inteligentíssima, né? Entende? Ela sempre participou com nós, mas depois, devido aos trabalhos dela, ela se retirou-se, né? Então é isso que a gente sempre busca, né? Aperfeiçoar, melhorar. O ano que vem a gente está pensando em começar a voltar às reuniões, né? Mas a gente está sentando do que está acontecendo no dia a dia no Brasil, né? E entende? E a gente às vezes convida, né, muitos negros, né? Às vezes, por exemplo, quando eu faço uma Assembleia Geral, eu distribuo 40 com 20. Aqui nós temos e é bastante, né? Às vezes essas pessoas têm 5, 6 filhos e eles quase a maioria não aparece nessas reuniões. Entende? Então fica difícil para a gente também estar trabalhando essas questões no dia a dia. Dá para entender, as pessoas perdem um pouco a fé em reuniões, né? Então é semear, é plantar devagarinho. A gente está vendo que dos anos para cá, não sei se as pessoas não querem mais sair da zona de conforto, né? Tá bem difícil as pessoas irem às reuniões. Ademir, a gente precisa te convidar para voltar aqui na rádio para a gente conversar mais frequente sobre isso, mas eu acho que essa primeira vinda tua aqui no Jornal da Manhã nos enche de alegria. Nós acabamos estourando o horário, mas não tem problema, o Jorge está aí do teu lado, é teu amigo, depois tu pede desculpa pro Jorge pra gente aí que nós explodimos o horário, já era pro Jorge estar no ar aqui. Mas te agradecer demais pela vinda, de certa forma até pedir desculpas porque a gente demorou para chegar nesse contato, mas dizer que a rádio está de portas abertas, o que a gente puder divulgar, o que a gente puder estar ao lado de vocês, de ações afirmativas, seja da maneira que a gente puder, por favor, conta com a H2O. Esse espaço aqui é de vocês também, da Mãe Olímpia, das entidades e das pessoas. Obrigado pela atenção conosco. Seja bem-vindo na H2O. Eu queria agradecer vocês, né? Eu estou me sentindo satisfeito, né? Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje, né? Eu sempre acompanho a rádio H2O, eu vejo até os comentários do Anderson Botega de manhã cedo, porque o Anderson Botega foi o vereador, né? Mais novo do Brasil, né? Na época, né? Então a gente tem uma amizade, assim, que a gente ele já trabalhou na prefeitura como vereador, e me sinto feliz e agradecido e espero por uma próxima oportunidade de estar aqui, tá bom? Se Deus quiser e que não demore. Um abraço, bom trabalho. Ok. Obrigado. Valeu, tá aí.